Pessoal, estamos começando mais um podcast e dessa vez com um convidado interessante e especial. Estamos aqui hoje com o Antônio Carlos Borges, mais conhecido como Toninho Borges. Seu Toninho, vou chamar de Toninho, vamos ficar irmão logo pois aqui, não, né? Toninho sim. Borges, bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Jael. É uma satisfação imensa participar com você hoje, nesta manhã, desse seu programa, porque Muito bom. eu queria já há muito tempo lhe conhecer. Já do seu nome eu já venho ouvindo há muito tempo e eu queria ter esse prazer que estou tendo hoje. Que maravilha, que maravilha. Também para nós é uma satisfação. Nós, antes de começarmos aqui a gravar, a gente bateu um papo legal e muitos momentos da sua vida meio que coincidiu com algumas coisas que eu também vivi. E foi muito bom. Para você que não conhece, Toninho Borges, ele é hoje um assessor legislativo, faz um grande trabalho na área da política e tem um histórico de investimento, de empreendedorismo e também na política. E o que é que nos trouxe, o que é que trouxe o Toninho aqui? Falar um pouquinho da sua história. Toninho, a primeira pergunta que eu faço, você tem orgulho da sua história? Tenho, Jael, tenho muito orgulho. Me orgulho bastante da minha história. Muito bom. A sua vida, a sua trajetória. Exatamente. A gente vai fazer aqui um pouquinho como se fosse a linha do tempo. Vamos começar, a gente vai parar em alguns pontos. Tá certo. E o início de tudo, na sua trajetória, hoje você está fazendo um trabalho fruto da experiência toda que você adquiriu ao longo da vida. Mas no começo, o primeiro trabalho que o Toninho foi fazer quando despertou para a vida, me fala. Rapaz, meu primeiro trabalho, veja bem, meu pai era comerciante, meu pai tinha loja de tecidos, tinha uma fábrica de arroz no município de Igreja Nova, era também pecuarista, tinha uma propriedade, criava gado, tudo. E eu, estudante, acompanhando todo esse trabalho do meu pai, fui estudar na cidade de Arapiraca, estudei 2 anos em Arapiraca, a 6º e o 7º ano, e lá vivi a política de lá. Em 72, o meu tio Zé Borges também foi candidato a prefeito de Igreja Nova, perdeu uma eleição que não poderia ter perdido. Naquela época, o partido tinha MDB1, MDB2, MDB3. Arena 1, Arena 2, Arena 3. Poderia colocar até 3 candidatos num só partido. Meu tio saiu candidato pelo MDB sozinho e a Arena lançou 2 candidatos. Somados os dois, um teve 500 e tantos votos, o outro teve 600. Meu tio teve 1000 votos. Meu tio perdeu para os dois, porque somado os dois, deu a diferença. Caramba. Foi. Ou seja, isso já naquela ocasião, você já tinha esse carinho, essa inclinação para a política, né? É. Mas o passo número 1 seu foi no mundo dos negócios, trabalhando em banco, né? Me fala um pouquinho dessa experiência aí. Eu terminei o colegial em Maceió e fiz o vestibular, na época não logrei êxito, e comecei a trabalhar em banco. Fui bancário, trabalhando em banco, e nesse estabelecimento bancário eu tinha um amigo penedense que ele sempre, semanalmente, passava pelo banco, era Moacir Andrade. Boa. E doutor Moacir, ele passava e deixava os compromissos dele comigo para pagamento das coisas dele, de carro, consórcio, água, luz, deixava um cheque assinado em branco para que eu fizesse o pagamento daqueles compromissos dele. Isso é um grande sinal de confiança, né? Exatamente. Ninguém deixa cheque assinado em branco para qualquer um, né? Pois é. Para você que nos assiste, e só para você se ligar, que é daqui de Alagoas, Moacir Andrade foi um político reconhecido, chegando a ser deputado federal, chegando a ser governador do estado. Foi governador, foi ministro. Foi ministro. Então, nessa ocasião, o senhor ainda bem novinho e tal, já começou tendo, assim, gozando da confiança, no caso dele e de outras pessoas, estando no banco. Passou quanto tempo no banco? Passei aproximadamente 2 anos e meio nesse banco. Depois saí para retornar para a cidade de Penedo, onde tinha arranjado também um outro trabalho, que era na usina Paísa. Penedo, mais preparado. Mais preparado. A vida faz isso, né? Você vai passando o tempo, vai... Mas sem perder a minha amizade com o doutor Moacir Andrade. Boa. Moacir Andrade, pai dele sempre teve uma propriedade no município de Igreja Nova, que hoje é doutor Moacir Andrade, essa propriedade. Eu sempre me encontrava com ele lá na fazenda. E ele se lançou, saiu candidato a vice-governador.
e fizemos uma grande campanha. Opa, me interessa saber disso aí. Vice-governador do então candidato que chegou a ser eleito, Fernando Afonso Collor de Mello. Exatamente. Você teve acesso, então? Se aproximou dessa campanha? Fala um pouquinho muito. aí, resumidamente, dessa campanha. Como foi essa campanha? Parada? Foi uma campanha muito boa, rapaz. Essa campanha, o Collor entrou no momento certo e deu tudo certo. O povo queria realmente mudar e foi uma mudança extraordinária. E nós tivemos a satisfação de ter no governo, como vice-governador do estado, um amigo pessoal, doutor Moacir Andrade, lá, filho natural de Penedo, e que muito fez por Penedo, que diga-se de passagem, fez muita coisa por Penedo, muita coisa mesmo. Enquanto governador, ele fez muita coisa por Penedo. Eu gosto muito do doutor Moacir Andrade, e Fernando Collor ainda hoje tenho essa amizade. Sempre que vou a Brasília, visito o seu gabinete. Boa. O ano passado estive lá, levei umas fotos, então, da época da campanha. Que massa! Levei todas essas fotos, mostrei no gabinete lá do presidente, ele ficou encantado. Mas, rapaz, você guardou esse acervo? Eita, rapaz, não, rapaz, deixa eu rever. E rever, pode tirar quantos quiser aí. Não, vou desfalcar suas fotos. Eu digo, não, senhor, tira aí o que o senhor quiser. Ele retirou algumas fotos. Lembrando que Toninho Borges está falando aqui da eleição para governador, primeira eleição para governador do Collor, aqui em 1986. E eu lembro também muito bem. Novos tempos, nova vida. Era aquele outdoor, quando chegou logo aqueles outdoor coloridos. Isso. Né? E Collor se destacou chegando a se eleger. Isso foi um momento interessante para a sua história, né? Foi. Me diga uma coisa, foi nesse momento que nasceu a vontade, o interesse do Toninho Borges ser candidato a vereador de Penedo? De Igreja Nova. De Igreja Nova. Foi. A partir daí me veio a vontade, o pessoal sempre dizendo, pai, você devia sair candidato. Eu era presidente do partido, do MDB, Moacir Andrade era o presidente do diretório estadual. Sim. E eu era o presidente do partido no município de Igreja Nova, onde passei lá 15 anos como presidente desse partido. E aí me lancei candidato, logrei êxito, fui o mais votado do partido naquela época e me tornei vereador. Uma curiosidade, antes de você se eleger vereador, você também investiu, empreendeu. Foi antes ou depois na área da cana do açúcar, né? Plantando cana? Tal. Foi antes. Eu saí desse trabalho que eu fazia no escritório da usina da Penedo Agroindustrial S.A., Paísa, e fui plantar cana numa propriedade que meu pai tinha lá no povoado Palmeira dos Negros. Ali eu plantei 300 tarefas de cana e não foi aquela coisa. Gostei dessa lavoura, uma lavoura muito boa. Tivesse de plantar hoje qualquer outra lavoura, eu ainda decidia pela cana. É mesmo? Porque você planta aquela cana, rapaz, se você fizer os tratos culturais direitinho, as limpas, adubar direitinho, ela lhe dá 6 anos, 6 folhas. Você planta uma vez, ela lhe dá 1, lhe dá 2, lhe dá 3, lhe dá 4, até a 6º ano ela pode lhe dar se você cuidar direitinho. Então, é uma lavoura muito boa. Cultura é isso, viu? Eu confesso que não sabia. A gente mora num estado sucroalcooleiro, né? Com um grande destaque. Já foi o pioneiro, né? Hoje ainda tem sua força, né? Mas já foi muito mais. E não sabia disso. Né? Aí meu pai resolveu vender a propriedade. Meu pai queria comprar uma casa para meus irmãos tudo estudar aqui em Maceió, tudo na fase já de estudar já o colegial e para enfrentar o vestibular. E ele vendeu essa propriedade e comprou a casa aqui em Maceió. E aí eu fui, para não ficar sem fazer nada, coloquei um mercadinho na Igreja Nova, um supermercado. Boa. Coloquei lá no município de Igreja Nova. O primeiro supermercado da minha cidade, quem colocou fui eu. Também foi uma coisa extraordinária. Mas aí, depois com o supermercado, foi quando eu saí e me lancei candidato a vereador, já com o supermercado. Conciliar política e negócio é difícil, né? É muito difícil. Principalmente quem tem um coração grande. Eu tenho um coração grande, maior do que o corpo. Não posso ver uma pessoa chegar e dizer que está necessitando de uma coisa, que está com fome, que precisa de uma cesta básica, que não está podendo pagar a conta de luz, que a empresa vai cortar a sua energia, ou cortou, e precisa de um bujão, que está sem um bujão, que está com fome. Tudo isso eu fazia, atendia na hora, né? Depois, não, eu dava na hora. Está aqui, vai comprar seu bujão. Vamos aqui que eu vou lhe dar sua cesta básica. Só que quando eu dava a cesta básica, eu dizia, mas não diga a ninguém não, rapaz. Aí, menos esperava, chegava
cunhada daquela mulher, uma vizinha, uma irmã. Sim. Porque você deu a fulano e tal, eu também quero, eu estou precisando. E aí eu saía dando, pagando conta. Quebrou o mercadinho. Quebrei. Supermercado. Quebrei o Aí supermercado. é madeira. Olha a lição pra você aí, ó. O Toninho Borges tá deixando aqui de lição. Tem negócio, se cuida, uma coisa ou outra, né? Se você começar a fazer isso, já sabe o resultado. Então, quebrou o supermercado e tal, mas em compensação você entrou na política e ganhou, né? A eleição. Ganhei a eleição. Na época o subsídio não é o que se paga hoje. O subsídio era uma coisa pequena, não tinha verba indenizatória, aquela, né, que era uma ajudazinha de custo e tal. Naquela época não existia isso. Ficar milionário. Não. E o pouco que ganhava voltava para o eleitorado, eu distribuía, eu dava tudo. Não fazia conta daquele dinheiro que recebia como vereador. Toninho, me diga uma coisa. Hoje, nos dias de hoje, o vereador é diferente de 20, 30 anos atrás? Muito diferente. Muito diferente. Muito mesmo. O vereador de antigamente era um vereador que ele se preocupava, como deputado também, de um modo geral. Os deputados eu conhecia aqui na Assembleia Legislativa, eu vim estudar aqui no 3º ano colegial, às vezes faltava até a minha aula para ir para a Assembleia assistir às sessões. Mas me lembro daqueles discursos bonitos de Zé Bernardes, Hélio Lopes, Zé Medeiros, Dildo Simões, Mendonça Neto. Eram pessoas que davam aqueles discursos voltados para o Estado, para a comunidade, para o servidor do Estado. Hoje a gente não vê isso. O interesse hoje é mais particular, pessoal, do que para o bem comum. Eu lembro de alguns nomes, eu lembro de uma cena que foi forte aqui em Alagoas. O próprio Sabino Romariz, ele um deputado, era um discurso eloquente, danado, inflamado e tal, mas chegou do que chegou. Eu estava lá presente quando chegou todo mundo com aqueles sacos de moeda e ele tinha aquele programa de televisão, o povo sacudiu tudo achando que ele era vendável, bateu no rosto, ainda cortou um pouquinho, tudo. E ele veio do povo na TV. Ele ganhou a eleição, ele levou mais 3 com ele. Tanto voto que ele teve, não foi? Foi. E ele saía pedindo, dando moleta, dando cadeira de roda. Era. Mendonça Neto, né? A voz que não se cala. Mendonça Neto, foi um grande tribuno. Exatamente. Eu conheci Dildo Simões também. Dildo Simões. Foi prefeito de Maceió. Aquele tinha Palmeira do Zinho, tinha um deputado também, J. Duarte, tinha outro, Emílio Silva. Era, de Palmeira do Zinho. Tem história, conheceu, né? Então era diferente, né, Toninho? Era muito diferente, rapaz, era muito diferente. Então, vamos lá. Aí sua história na política passou, você se elegeu, passou o mandato, aí gostou e se candidatou de novo, é assim que aconteceu? Eu fui candidato novamente, mas aí eu já não estava morando mais na minha cidade. Porque eu perdi a eleição, meus meninos pequenos, 3 filhos, Fábio, Rodrigo e Gabriela. Fazer um registro, conheço o seu filho Fábio, gosto muito dele. Muito obrigado. Um abraço para você, Fábio. Quem meu filho beija, minha boca dói. Gosto muito dele, homem de bem. Esteve aqui comigo, já fizemos negócios, temos projetos, inclusive. E ele dizia, vou trazer meu pai aqui, olha aí. Chegou o dia. Então, filho pequeno e tal. Aí eles já estudavam em Penedo. Estudava, ia diariamente no ônibus, acordava de 5 horas, 5h30, tudo, para 6 horas estar pegando o ônibus para ir para Penedo, estudar lá no Colégio das Freiras. Eu fiquei sem o mandato e fiquei chateado e tal, e resolvi morar em Penedo, porque era melhor eu continuar indo e vindo para a Igreja Nova Penedo, do que meus filhos se acordar cedinho para estar nesse... Aí eu resolvi deixar em Penedo, já tinha uma casa lá, meu pai tinha uma casa em Penedo também, que vivia alugado, eu pedi a casa, fui morar na casa em Penedo e fiquei trabalhando na fábrica de arroz que meu pai tinha na época de Igreja Nova. Eu dei uma reformada na fábrica e fui lutar, trabalhar, beneficiando arroz. Mas com aquele gostinho da política? Sempre com aquele gostinho da política. Incrível. Eu vou lhe perguntar, sou um homem experiente, um homem vivido. Alguém já disse que quando a pessoa entra na política, para sair é difícil, né? É difícil, Gelson, é meio difícil. Apesar dos pesares, eu não sei, a gente vive esses contratempos, mas sempre querendo participar, né? Novamente. Incrível. Quando eu perdi, eu dizia, eu não quero mais, não quero de jeito nenhum saber, não quero mais. Mas ia se aproximando e eu fico com aquela coisa, aquele desejo, aquela vontade né? De participar. Doido que vem a eleição de novo, né? Porque o dia da eleição é sempre um dia meio que de festa, né? O povo gosta de eleição. Tem gente que diz, o povo gosta de eleição.
O dia da eleição é um dia festivo, é um dia de festa. O povo todo tá ali na cidade, tudo. Aquela torcida, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta curiosa. A sensação, o gostinho de perder a eleição, que gostinho é esse? Rapaz, o gostinho da derrota é terrível, viu? Terrível. É terrível. Porque a gente jamais imagina, a gente faz um trabalho assim e sempre na esperança de lograr êxito, né? De vencer mais uma vez. E quando você perde a eleição, e perde a eleição com um percentual muito pequeno de votos, é melhor perder logo muito do que perder. Eu perdi a eleição por 6 votos. Opa, eu ia até para outro assunto, mas agora eu vou lhe ouvir. Perder a eleição por 6 votos. Como foi isso? 6 votos. Rapaz, essa eleição foi a última eleição feita, né, no manual. Na caneta. E como todo candidato fazia aqueles blocozinho vazado, eu fiz também com TB. TB de Toninho Borges. Mas esses votos não foram válidos, não foi validado. Na época da apuração, disseram que TB não existia. Esses não votos. Registrei. Mas na época a justiça. Justiça depois? Eu quis entrar e meu tio pediu para que eu não entrasse, e que era chato e tal, e deixasse. Eu não entrei. Eu soube que o senhor atrasou na hora de entrar na sessão, chegou em cima da hora e tal. Foi. Esse foi um episódio danado. Foi um episódio danado. Eu estava em um povoado e devia ter votado antes, não votei, deixei para votar no segundo horário e lá eu me ocupei e fiquei naquele povoado, atrás de uns votos e tal. E quando voltei já foi em cima da hora. Caramba! Mas cheguei no horário. Portão fechando e eu chegando. O camarada me conhece, chegou, na hora que ele ia fechar, eu fui chegando. Ele deixou eu entrar e fechou o portão. Cheguei no horário de fechar, mas cheguei. Um olheiro foi lá de ser pai. Foi. Entrou em cima Teve uma pessoa que viu, o olheiro foi, chamou e disse ao juiz que eu tinha entrado naquela hora e tudo, e que não podia votar e tal. Mas eu já estava na sessão, já tinha falado com a promotora de justiça, na época, a doutora Graça, ainda me lembro. Olha só. E aí a presidente da mesa, eles vão perguntar aos fiscais. Aí perguntou, a promotora perguntou, 3 fiscais da oposição disseram que eu não podia votar. Perguntou a 3 fiscais do nosso lado, disseram que eu podia votar. Então quem vai decidir é a presidente da mesa. Aí a presidente da mesa decidiu que eu podia votar. Ave Maria. E a promotora então me disse, você vai votar em separado. Tá com os documentos? Eu digo, tô. Pegou meus documentos, o título, identidade e tudo. Isso aqui o senhor vai receber depois da eleição, tá certo? Tá. Me dirigi, me deu a cédula, eu fui para a cabine votar. Quando estou votando, chega. O juiz disse que eu não podia votar. Chegou agora, não pode votar. Caramba! Aí disse que eu não podia votar. Rapaz, não pode. Por causa não voto, você vai deixar de ser eleito, rapaz. Não, eu teria o maior prazer de diplomar. Você. Eu respondi. Eu digo, não, se eu ganhar, é um direito meu, dever do senhor me diplomar. É prazer. E se ofendeu, ele ficou chateado, tirou da sala, da sessão, saiu, fui para casa, não voltei. Caramba, por pouco. Mas sua história é menos complicada do que a daquele que disse que na eleição só teve o voto dele e a mulher dele não votou nele. Eita, aí é mais complicado. Aí é complicado. Diz que ele ficou puto, foi falar com a mulher. Minha filha, você não votou, mas ninguém votou nele, só ele mesmo. Era a mulher, nem a mulher dele votou. Ele disse, mas você não votou em mim? A mulher dele disse, olha, se quem não te conhece não votou, imagine eu que te conheço. Toninho Borges, a mulher votou no senhor? Votou. Como é o nome dela? Lúcia, um abraço pra você. Tá aqui Toninho Borges aqui. É uma guerreira, uma grande mulher. Essa vivência política de Rio Nova foi uma coisa que eu, enquanto comerciante, tudo bem. Quando entrei na política, aí a coisa desandou, comecei a dar mais atenção ao povo, à política, e abandonei meu comércio. Lúcia por isso quebrei. Lúcia sofreu e tudo, e eu naquelas andanças, tudo, o povo sabia que eu gostava da folia, e era convite para batizado, para casamento, e eu levava um tocador, um sanfoneiro para fazer a festa, levava pinga e tudo, e era aquela festa, todo domingo uma festa, uma folia, num povoado, no outro. Mas... Toninho, olha, vou lhe dizer, tem poucas Lúcias hoje em dia, viu? Rapaz, tem mesmo. Tem mesmo, pode dizer. Aguentar porque o marido na política, vai pra feijoada não sei aonde, o samba não sei aonde. Era assim mesmo, era assim mesmo. Era assim mesmo. Em casa, esperando. Com o menino tomando conta, mulher de fibra, danado, guerreira, ficou até o final. E fomos para Penedo e aí tivemos mais sossego, porque a política, ela, apesar da gente gostar, mas tem também esses... De sabores. É. Eu conheci um cara que você deve ter conhecido também, e foi em Poluto aqui, bem conhecido, Sandoval Caju.
Sandoval Caju. Sandoval Caju, ele conta a história dele, disse que é uma história interessante. Ele disse: eu cheguei em Maceió, ele é da Paraíba, e disse: cheguei em Maceió e conheci uma prostituta. Me envolvi com ela, achando que era um caso apenas, e essa prostituta fui ficando com ela, depois eu quis sair, não consegui, me apaixonei, e a vida toda eu querendo sair, e ela no meu pé, e hoje eu não consegui mais sair. Essa prostituta é a política. É assim mesmo. A vida política é assim mesmo. Mas me diga uma coisa, hoje Toninho Borges já está aí com 50 mais e tal. Se tivesse uma brecha, entrava na política de novo? Rapaz, quem gosta de política, quem gosta muito de política, a política, se acredita que a política é como o sangue que percorre as minhas artérias. Imagina. Pode acreditar. Apesar de tudo isso que eu sofri, eu gosto de política. Diga aí. Gosto de política, vivo a política. Quando chega a eleição, fico doido para participar. Pode acreditar. Mas não mais participei. Até hoje eu fiquei... Qual foi a maior eleição da sua vida? Foi a de 86 ou teve alguma outra? Eleição. Que movimentou sua cabeça, agitou e tal? Rapaz, teve a de 86, que nessa oportunidade teve um candidato também que nós apoiamos, foi o Zé Muniz Falcão, candidato a deputado federal. Ele nos procurou na Igreja Nova, ele sabia da amizade com a família Borges, porque Muniz Falcão, irmão do Zé Muniz, ele foi governador do estado e era hóspede do meu avô lá na Igreja Nova. Muniz ia para a Igreja Nova, pernoitava na casa do meu avô Cisino Borges. Então existia essa amizade e o deputado, o irmão dele, tanto o Alcides Falcão quanto o Djalma Falcão, que foi deputado federal, era muito amigo nosso. Djalma era muito amigo, tinha uma consideração estrondosa. Djalma Falcão. Foi prefeito de Maceió, foi deputado federal, exerceu uma licença como senador da época do Renan Calheiros. Um grande homem. Eu tive na posse dele aqui no Teatro Teodoro, em Maceió, em 86. Na época, a eleição do governador era casado com a de prefeito. Parece-me que era. E eu lembro que quem veio foi o Ulisses Guimarães, finado Ulisses Guimarães, e eu tive a oportunidade de pegar na mão do congressista, né? Do homem que estava junto lá na Carta Magna, que foi feita. Foi promulgada em outubro de 88. Outubro de 88, né? O deputado constituinte, Ulisses Guimarães. Exatamente. Eu estava lá. Diga aí, eu também tenho um pouquinho de história. Um grande parlamentar, aquele homem ensinou muita coisa. Se a política e os políticos seguissem as orientações daquele homem, com certeza a história era outra. Então, o senhor me falou, a eleição forte da sua vida, 86, e eu acho que essa outra também aí, que você foi entrar e quase... essa foi a parte triste da minha história. Né? Aí depois disso eu perdi a eleição e comecei a dar assessoria. Pronto, era isso que eu ia falar. O senhor tem um histórico na sua jornada com essa experiência da assessoria nas câmaras, né, no legislativo. Me fala um pouco dessa assessoria, em que momento e o que é que o senhor entrega nesse seu trabalho? Essa assessoria é uma história interessante. Eu, enquanto vereador, eu fazia uma oposição ferrenha ao prefeito de então. E aí, eu fiz até uma CPI contra esse prefeito. E resultado, os deputados Sertório Ferro, Gervásio Raimundo, e quem foi o outro deputado? E o outro deputado lá do Sertão, já falecido, que era médico também, foi deputado, Ferro, família Ferro, Cícero Ferro. Foram à Igreja Nova, foi a comissão que foi formada pela Assembleia para tomar conta dessa CPI que eu abri na Câmara de Igreja Nova. CPI esta que terminou na Assembleia. Eu fui convocado pela Assembleia Legislativa do Estado para fazer o meu depoimento ali na tribuna, lá no plenário da Assembleia. Eu vim no dia marcado, falei o que devia falar, e o contador presente, o contador do município, contador público e tal, e eu contei uma história de um orçamento, dizendo que tinha no orçamento do município que a energia para povoado X tinha sido ativado, tinha sido efetuado. Quando, na verdade, no orçamento tinha aquilo, mas não existia rede elétrica para aquele povoado. Não existia.
E a minha briga foi nisso. E o contador, quando convocado, disse: o senhor o que é que diz? Ele apenas respondeu, disse: olha, eu quero dizer ao vereador que ele está certo no papel dele, que ele é fiscal, eu não sou fiscal, eu sou contador, faço contabilidade, eu não faço milagre. E faço contabilidade com a documentação que me chega. Cabe a ele, como fiscal, olhar se realmente foi feito isso ou aquilo, se foi colocado a fiação, os portos e tal. Não cabe a mim. Cabe a mim contabilizar aquela documentação que me chega. E aí? Tá certo o contador também, tá certo, não é? Contador. E eu acho que nesse intermédio, quando acabou tudo, que não deu em nada, foi só essa zoada e tudo, eu ir para a Assembleia e perder tempo e lá vai, não deu em nada. Esse contador candidatou-se a vereador em Penedo, foi eleito e tornou-se presidente da Câmara. E me chamou, me convidou para que eu fosse diretor da Câmara de Penedo. Entendi. Aí, nesse momento... Aí eu passei 20 anos, mais de 20 anos como diretor da Câmara Municipal de Penedo. 20 anos? Passei 20 anos. Não são 20 dias. E concomitantemente eu já fazia essa assessoria para outras câmaras. E continuei dando assessoria às outras câmaras que eu dava naqueles dias, correspondente, a sessão e tal. Eu tirava ali, me dirigia para aquele lugar e dava aquela assessoria às câmaras. E continuo. Me aposentei. Graças a Deus, cedo, comecei a trabalhar cedo, então me aposentei, juntei tempo e idade, formei naquela época aqueles pontos, que você formava tantos pontos, para que o fator previdenciário não lhe atingisse. Graças a Deus não me atingiu, e eu fiquei com o teto e tal, mas continuei trabalhando. Lógico. Nas câmaras e continuo até hoje. E lá se vão 30 anos de assessoria e consultoria legislativa. Abri um escritório em Penedo. Boa. ACB, Consultoria Legislativa. É, isso aí. Muito bem. Antônio Carlos Borges. É isso aí. Muito bom. O que é que o senhor pensa do futuro? O senhor é um homem ainda, né? Apesar de toda essa experiência, mais jovem. Como é que o senhor se vê daqui a 3 anos, 4 anos? Jaelson, eu me vejo ainda com todo esse vigor, com força. Gosto muito de ler. Eu compro muito livro. Eu sei de muita coisa porque eu dou essa consultoria, essa assessoria, porque também gasto muito com livros e tal, tudo. Tá leio certo. Bastante e tudo. E por isso eu faço esse trabalho de excelência de assessoria das câmaras legislativas. E pretendo continuar nessa luta, nesse trabalho que venho fazendo, né? Gozo de uma credibilidade, com esses vereadores onde eu milito. Eu sou uma pessoa de agregar, sou uma pessoa, às vezes, até tem Câmara que tem, às vezes, aquelas discussões de vereadores e tal. Eu sou chamado para apaziguar, e eu chamo e converso com um, converso com outro, depois faço a reunião com um, faço com outro, depois junto os dois. Fica nós três, a gente bate um papo e ali acaba tudo e volta tudo à normalidade. Eles me agradecem depois. Muito bom. Eu fiquei até curioso. 2022 foi um ano de muita guerra, né? O pau cantou aí na presidência para quem teria que ser eleito. Sem entrar no detalhe, eu não vou colocar aqui o senhor em saia justa, nem maus lençóis, mas para o senhor, como foi esse ano aí? Porque polarizou, né? Lá em casa, por exemplo, o pau cantou porque meu pai é Lula Futebol Clube e minha mãe é Bolsonaro Futebol Clube. Então, o cacete cantou, era uma foto de um lado na sala e outra foto do outro. E de vez em quando eu tinha que ir lá porque o pau tava cantando. Como foi que você encarou esse ano 2022? O senhor manteve a calma aqui ou comprou a briga também? Não. O senhor saiu arranhado demais? Não comprei a briga, simplesmente assisti. Participei, né, do pleito, gosto de eleição, e nós todos, a nossa família, a maioria da minha família, meus parentes, todos, foram tudo Bolsonaro. A gente votou com o Bolsonaro porque a gente queria uma continuidade de um trabalho, não contra o Lula, porque o Lula até eu já votei em Lula no passado. Primeira eleição de presidente do Lula, eu votei no Lula. Ele tem uma história fantástica. Agora, manchou essa história. Ele manchou essa história. Aí a história dele, que era uma história bonita, ficou um pouco manchada, muito manchada. Verdade. E aí eu não desejaria votar mais num camarada que a gente sabe de todo o passado, toda a história, o que aconteceu, como todo mundo sabe. É verdade. Ele não tinha mais para que querer, então eu queria o outro por isso. Mas de boa, sem precisar ter, né? Assim, eu tinha amigos que falava, discutia, brigava, e eu tirava por menos, eu nem falava, deixava para lá, para não arranhar a amizade. A família saiu inteira, todo mundo, né? Pra você ter uma ideia, eu já saiu inteiro. Eu já tive uma consulta em determinado consultório
que encontrei um camarada que quem estava falando não era nem eu, era um vizinho meu que também estava no consultório falando sobre... Sim, entendi. Já e entendi. falando no Bolsonaro e tal, e eu aí também fui e concordei com ele. Balançou a cabeça. Foi. Se ferrou. O outro vizinho do outro lado levantou, que eu não admito, não sei o quê, ele não é ladrão, ele não tem nada, mas se exaltou, a mulher mandava parar, para com isso, fulano, para com nada, mas ele só se dirigia a mim. Diga se ele, documento só é dono quem registra, ele registrou e batia no meu ombro, do carro balançava, responda. E Toninho Borges ali. Eu aí saí, licença amigo, eu vou aqui no sanitário, vem já, aí saí, fui sanitário nenhum, fui embora, perdi a consulta, fui embora, pronto, acabou. Perdeu a consulta. Eu ia ficar discutindo com... Maravilha. Então me fala mais um pouquinho sobre a sua assessoria legislativa, né? Aí o senhor passou esse tempo na Câmara de Penedo, lhe credenciou a ter uma experiência que hoje você tem essa capacidade. Exatamente. O senhor está disponível hoje, se aparece, por exemplo, alguma outra casa legislativa de algum município e tal, e caso queira também contratar e o seu serviço, como é que o senhor... Sim, eu estou plenamente em atividade e estou pronto para qualquer eventualidade, qualquer outra Câmara de Vereadores. No passado eu trabalhava, dava assessoria a 6, 7 câmaras de vereadores. Era São Sebastião, era Junqueiro, Igreja Nova, Penedo, Piaçaba Sul, Feliz Deserto. Caramba. Ainda vinha Paripueira, Carodo Nascimento, que era presidente da Câmara, depois ele tornou-se prefeito. Eu também dei assessoria à Câmara de Vereadores de Paripueira. Então, eu tenho toda essa história, todo esse passado, que me credencia a eu prestar essa assessoria a qualquer Câmara, qualquer legislativa, qualquer vereador, a qualquer deputado estadual, federal, eu tenho condições de prestar essa assessoria legislativa. Muito bom. Com conhecimento. Tudo o que eu faço é respaldado na legislação vigente. Muito bom. Uma curiosidade, Toninho. Hoje o senhor sabe, e a gente está na linha do tempo, sou um homem inteligente e tem acompanhado de perto isso, né? Que é a vinda da tecnologia. Né, como você bem colocou, participou de várias eleições com voto no papel, né, voto na caneta. Hoje é tudo digital e tal. E hoje chegou aí as redes sociais, a internet que tem crescido, né? Você acompanhou toda essa chegada, toda essa mudança. Me fala um pouco da sua visão do antes, do tempo de antes e o de agora. Como é que o senhor se encaixa nisso? Como é que o senhor enxerga essa mudança toda, essa juventude com tudo essa coisa de tecnologia? Fala um pouquinho sobre a sua visão. A tecnologia, ela ajudou e tem ajudado bastante a comunidade em geral. Sem ela, não podia a gente trabalhar da forma que trabalhamos. Porque a gente trabalha em diversas câmaras e você pode enviar aquele documento naquele mesmo dia, naquele mesmo horário para diversas câmaras e a gente consegue trabalhar dessa forma. Senão, era impossível você estar aqui e acolá no mesmo dia, no mesmo tempo, no mesmo horário, era impossível. Então, hoje ela ajuda nisso. Agora, a gente sabe que tudo é falho. Então, hoje com esse voto, o voto de antiga, se for para perguntar se você gostava da eleição feita no papel ou na eleição, eu preferia até do papel. E não preferia mais o voto, porque, na minha visão, muita gente não gosta, é contrário a isso, mas eu acho que tudo que é comandado, que é feito aqueles comandos, tudo eletrônico, tudo na tecnologia, ele pode existir falha, sim. Então, manipulação dos votos. Tem gente que você aperta ali, dá o voto para fulano, aperta, e aquele voto não é contabilizado para fulano, isso é impossível. Não existe. A gente sabe que existe, e isso eu acredito que aconteceu, porque a minha avó dizia, os antigos, você sabe dessa história, Ulisses Guimarães dizia muito: ouça as vozes roucas da rua. Ouça as vozes roucas da rua. Então, o que o povo diz, ou é, ou está para acontecer. E o que era que o povo do Brasil dizia e mostrava? Que o eleito seria o Bolsonaro. Então, desse homem chegava, era aquela coisa, uma festa e tal. O outro não podia andar, não ia, porque era vaiado e tal, nem sequer andava. E o que foi o resultado que foi mostrado? Totalmente diferente do que a rua mostrava. A rua mostrava uma coisa e o resultado foi totalmente diferente do que a rua mostrava.
Então, pode ter acontecido correto, tal, eu não acredito. Boa. O celular, no caso, o senhor da época que fazia a eleição era cara a cara, né? Indo de porta em porta, o santinho. Entendeu? Era sim. Hoje em dia, com essa tecnologia, no caso específico do celular, o senhor tem lhe ajudado muito? Como é que o senhor encara hoje essa... Não, hoje... O senhor é usuário do WhatsApp? Sou. Está na rede social também? Estou também. A eleição hoje, ela é decidida, quem sabe usar e usar bem, tira muito proveito e adquire com sucesso o seu intento. Agora, é preciso saber usar e usar bem. Boa. Muito bom. Quem quiser achar o Toninho Borges na rede social, eu já vi lá, que é @toninhoborges.33. 31.31, @toninhoborges.31. Isso não é mesmo, assim? é assim, é. Muito bom. Olha, eu estou muito contente com a sua presença aqui. A sua Muito história obrigado, conecta. muito obrigado. A gente já viu aqui pontos em comuns. Deixamos o gostinho de quero mais, para o senhor voltar aqui. Voltarei, sim, com a certeza. parte que a gente não contou agora, vai ficar para depois. Mas eu quero deixar ainda com a palavra. O senhor ficar à vontade aí ainda para agradecer, falar alguma coisa que de repente a gente esqueceu e tal. E dar os seus agradecimentos finais, por favor. Olha, Gelson, inicialmente foi um prazer enorme lhe conhecer. Boa. Gostei bastante de me conhecer. Quero agradecer todo o seu pessoal que trabalha aqui no estúdio. Ao meu filho Fábio, que há dias dizia Boa, que tá gostava, aqui. falava aqui muito, tem que conhecer o Jaelson e tal, é um camarada que eu gosto, um amigo, e é muito inteligente, muito capaz, e está provado isso. Que maravilha. E eu gostei bastante e estou à sua disposição para qualquer dia que puder, quem estiver por aqui, a gente bater outro papo. Muito bom. Eu vou lhe dar uma oportunidade para o senhor olhar para aquela câmera ali e dar uma mensagem para as pessoas que o senhor entende, para a humanidade, para as pessoas. Que mensagem o senhor tiraria do seu coração? Que conselho o senhor daria? Que mensagem final para essa multidão? Quem votou no senhor, quem não votou, quem vai votar? Para todos. Por favor, olha para aquela câmera e manda ver. Jaelson, é o seguinte, o mundo tem nos mostrado e ensinado que a gente tem que ser simples e humilde. Se o ser humano pode ter a riqueza que tiver e não tiver a humildade, ele não tem nada. O ser humano tem que olhar para o próximo, ajudar ao próximo. Não é pegar o que é seu e dar ao povo. Não. Mas pode ajudar, dentro do possível, o próximo. E você, assim procedendo, as suas coisas estão multiplicando. Essa é a lei e a gente tem que viver nesse mundo dessa forma para poder ir vencendo os obstáculos que a vida nos apresenta. E viver em comunhão não é fácil. Você vê, às vezes você convive em determinado condomínio. Você vive numa casa é uma coisa, quando você passa a viver num condomínio, no meio ali tem 40, 30 famílias, 40 apartamentos, é muito mais difícil. E a gente precisa disso, viver em comunhão com o ser humano para que você possa viver feliz. Se uma pessoa lhe fez o mal, você paga com o bem, porque aquele mal, ele não vem para a gente, vai voltar para quem mandou aquele mal para você. Ele volta e volta em dobro. Se alguém lhe faz o mal, você paga com bem. E deixe que aquele mal que ele lhe ofereceu, ele vai voltar em dobro para aquela pessoa que lhe fez aquilo. Muito bom. Estou muito feliz com suas palavras. Quero lhe desejar todo sucesso, muita saúde, muitos anos de vida. Muito obrigado, Jesus. E que os seus projetos, seus planos, que a sua assessoria legislativa dê cada vez mais certo. E um forte abraço para o senhor e toda a sua família, especialmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Gente, quero agradecer a você que nos acompanhou até agora. Um forte abraço, até a próxima. E siga o nosso Toninho Borges aí nas redes sociais e assista esse podcast e manda para os amigos, para as pessoas as quais você conheça. Um abraço, até a próxima. Aprove Deus. Até mais, amigo.